Pessoal, nós vamos resolver então agora as questões 81 e 82 da vestibular FUVEST 2021, tá certo? Primeira fase. Vamos lá então. Questão 81 então começa com essa figura aí, né? O enunciado é: o meme ao lado brinca com conceitos de química, é um jogo popular cujo objetivo é que os jogadores descubram o impostor entre os tripulantes de naves e estações espaciais. Nele, um dos elementos é considerado o impostor por sua característica química diferente. Então veja-se que aí nós temos o que? Os elementos do grupo 1 da tabela periódica, né? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. E aí nós temos mais também o hidrogênio, né? Só de olhar a figura, né? Atenção família, há um impostor entre nós, né? Já dá para perceber que a questão vai remeter àquele célebre problema, né? Onde situar o hidrogênio na tabela periódica. Em algumas tabelas periódicas, o hidrogênio aparece ali no meio, na parte de cima da tabela, como um elemento, digamos, isolado dos demais. Outros autores entendem que o hidrogênio deveria figurar no grupo 1 da tabela periódica, visto que, como os elementos do grupo 1, ele possui um elétron na camada de valência. Mas enfim, né? Hidrogênio não é um metal alcalino. Né? Então, só de olhar a figura já dá para suspeitar que, né? Enfim, é o hidrogênio, é o intruso. Mas enfim, passemos então para a questão propriamente dita e as suas alternativas. E aí então a questão. Nesse contexto, é correto afirmar que o impostor seria o elemento. Bom, né? É a letra A, né? Hidrogênio, por ser um elemento com grande tendência a fazer ligação covalente em uma família com tendência a fazer ligação iônica. Né? Ah, ok. Né? Ok. Ah, mas ainda que você não levasse isso em consideração, quer dizer, o hidrogênio não é formalmente, ou enfim, né, embora, como eu já disse, haja aquela questão, alguns autores entendem que hidrogênio poderia figurar no grupo 1 da tabela periódica, visto que, como os elementos do grupo 1 possuem um elétron na camada de valência, né, mas não é um metal alcalino, quer dizer, então só de olhar a figura já dá para ver que o intruso era mesmo o hidrogênio. Né? E ok, o que se afirma em sequência, né? Os metais alcalinos tendem a formar ligações iônicas, né? Enfim, são elementos bastante eletropositivos, né? Hidrogênio tende a formar ligações covalentes, ok, o resto da afirmativa está correta, quer dizer, ok, então é essa a alternativa correta. Vejamos por que as outras não são corretas, né? O intruso seria o sódio, letra B, por ser o único que pode ser obtido em sua família metálica, em sua forma metálica, ao contrário dos demais, que apenas formam óxidos. Não, né? Potássio, por exemplo, pode ser obtido sim na forma metálica, né? Então, enfim, não procede. Né? Os elementos ali são todos, né, metais alcalinos e não é verdade que o único que pode ser obtido como metal, né, seria o sódio. Não é verdade. Bom, o intruso seria o potássio, por ter raio atômico atipicamente grande, sendo maior que os elementos abaixo dele na tabela periódica. Não, isso não é verdade, né? Os raios ali crescem progressivamente à medida que descemos, né? Do lítio para o frâncio no grupo 1. Né? Apenas o raio do frâncio vai ter uma variação ali um pouco estranha. Né? O césio também já começa a ser afetado ali por questões das contribuições relativísticas, mas isso, enfim, tá acima aqui do nosso nível. Né? Enfim, está acima do nível da questão, né? Enfim, nesse caso do vestibular e tal. Não vem ao caso entrar em maiores detalhes, mas não é correto afirmar, né, que o potássio tem um raio atipicamente grande, sendo maior que dos elementos que estão abaixo dele na tabela. Não, isso não procede. Césio seria um intruso por pertencer à família 2 da tabela periódica? Não, né? Pertence à família, ao grupo 1, né, da tabela periódica, realmente. Né? Um elétron na camada de valência, enfim, tem um comportamento, né, de metal alcalino, etc. Enfim, não procede. O intruso, então, letra E, seria o frâncio, por reagir violentamente com a água, devido ao seu pequeno raio atômico, liberando, papapá. Não, ele tem um raio maior, né, do que, enfim, do lítio, sódio e potássio. O fato de reagir violentamente com a água é uma característica dos metais alcalinos, como sódio e potássio, por exemplo, não é apenas não é algo típico do frâncio, né? Lembrar que o frâncio, na verdade, é um elemento, enfim,
é o mais pesado do grupo, né? E é um elemento, né, enfim, radioativo, etc. Quer dizer, você nem vai ter quantidades deles assim para reagir, para reagir, como sódio e potássio. Mas enfim, reage violentamente com a água, não sei o que, tendo um pequeno raio atômico, não, ele é maior do que do líquido sódio e potássio, por exemplo. E reagir violentamente com a água é uma característica dos outros elementos do grupo, inclusive. Então, um frâncio não tem aí um comportamento anômalo propriamente em relação aos outros elementos do grupo, de forma tal que ele não pode ser um intruso. Então é letra A mesmo, como enfim já dava para suspeitar logo de cara, né? Já dá para verificar logo de saída, tá certo? Passemos então para a questão seguinte. Questão 82 então, né? Aparece essa tabela periódica aí, destacando em cinza, né, os elementos que vão fazer parte aí da questão. A questão continua depois, tem uma tabela e tal. Destaco aí que a tabela está, digamos, de uma forma moderna, né, com os grupos colocados, numerados aí de 1 a 18, né, sem aquela notação antiga de grupo 1A, 2A, enfim, né, aquela notação com algarismo romano, né, enfim, aquela soma ali de representações do sistema americano, do sistema britânico e tal, enfim, já de uns tantos anos para cá. Aí o PAC simplesmente recomenda ou determinou que os grupos vão ser simplesmente numerados de 1 a 18. É o que aparece aí. Mas vamos lá. Um experimento expôs uma barra de titânio pura e ligas desse metal com 0,01% de diferentes metais nobres. Então você vai ter uma barra de titânio puro, idealmente falando 100% titânio, e você vai ter barras constituídas por ligas de titânio. Titânio com 0,01% de diferentes metais que aparecem aí no próximo slide, numa tabela. Tá? Bom, então essa barra de titânio puro ou essa barra de liga de titânio com, né, 0,01% de algum outro metal são expostas a soluções de ácido sulfúrico em ebulição para entender o efeito anticorrosivo desses metais no titânio. Você está acrescentando então esses metais ao titânio, formando ligas, né? Tentando aí diminuir a corrosão do titânio. Mas vamos lá. O resultado é mostrado na tabela a seguir, né? Vem a tabela e depois vem as alternativas. Nesse caso aqui, para a gente poder entender melhor a coisa, eu diminui o tamanho e coloquei as alternativas ao lado da tabela, tá certo? Então vamos lá para resolver a questão. Bom, aí vamos à resolução da questão propriamente dita, né? Para ficar mais fácil eu coloquei a tabela ao lado das alternativas. Então vamos lá. Alternativa A. O aumento na concentração de ácido sulfúrico, sim, perdão, né? Analisando aí a tabela, né? Nós temos titânio puro, que está aí no final da primeira coluna, né? Ou titânio formando liga com paládio, ródio, platina, rutênio, irídio, ósmio, rênio, cobre e ouro, nessa proporção aí, né? 0,01% desses outros metais no titânio, formando a liga. Expostas então a barra de titânio puro ou dessas ligas, expostas a soluções 1% ou 10% de ácido sulfúrico com as soluções em ebulição. E aí nós temos nas duas colunas, né, a do meio e a da direita, taxa de corrosão de titânio em ácido sulfúrico em ebulição em quantidade por tempo. Né? Não está dito aí, enfim, o que importa é que as barras ficaram expostas a essas soluções pelo mesmo intervalo de tempo, então você não poderia comparar, né? Apropriadamente, e não se diz aí em quantidade por tempo, possivelmente esses números seriam gramas, né? Quanto maior a massa perdida, maior a taxa de corrosão, evidentemente. Não se diz aí 100 gramas ou o que, mas enfim, não importa, o fato é que a unidade é a mesma, né? Quanto maior o número, maior a corrosão ou maior a taxa de corrosão, tá certo? Então podemos comparar. Então vamos lá. Alternativa A. O aumento na concentração do ácido sulfúrico nos experimentos fez com que o titânio puro fosse mais corroído, é verdade, né? Titânio puro na solução 10%, 3.950, na solução 1%, 460. Então o titânio puro é mais corroído na solução mais concentrada. Então o aumento na concentração de ácido sulfúrico nos experimentos fez com que o titânio puro fosse mais corroído e o titânio com paládio, ródio e platina fosse menos corroído. Não, não é verdade. A primeira parte da afirmativa está correta, a segunda parte não, né? Na solução 10%, a liga, né, titânio com 0,01% de paládio, ródio ou platina, é mais corroído na solução 10% do que na solução 1%. Na solução 1% a corrosão é de menos de 2, né, menor que 2, e na solução 10%, 26, 145, 166. Então, a afirmativa, né, no seu todo, não está correta. Letra B. Para rênio, cobre e ouro,
Espera-se que a corrosão com ácido sulfúrico mais concentrado demore muito para acontecer e por isso não foi possível medir, né? Na verdade, essa afirmativa é um tanto dúbia, né? Porque o que está dito aí na tabela é que não foi possível medir, né? Isso aí foi um experimento realizado, não sei se os dados foram, né, inventados por quem elaborou a questão ou retirados de algum artigo, de algum experimento científico, né, publicado, mas seja lá como for, tudo que se informa é que não foi possível medir, né? Não se diz por que não foi possível, por alguma condição experimental que não era adequada, sei lá, mas não foi dito. Então essa afirmativa de que não foi possível medir porque a reação demorou muito tempo para acontecer, né, não pode ser feita assim categoricamente, porque afinal não está informado, só diz que não foi possível medir. Por quê? Não sei, né? Se esses dados viessem, por exemplo, de um artigo, possivelmente no próprio artigo estivesse informado porque que não foi possível mensurar, né? Enfim, essa afirmativa fica um tanto dúbia nesse sentido, mas deixamos ela aí de lado, sigamos. Alternativa C. A escala de potencial anticorrosivo, quer dizer, lembrar que quanto maior a perda de massa, maior a corrosão, né? Quanto menor a perda de massa, menor a corrosão. Se eu comparar dois, três metais, aquele que formando liga com titânio se traduzir no fim das contas numa menor perda de massa, é aquele que tem maior potencial anticorrosivo. Então vamos lá. A escala de potencial anticorrosivo, segundo esse experimento, é dado por ouro maior que cobre maior que rênio. Não é verdade, né? A perda de massa é maior na liga de cobre do que na liga de ouro, do que na liga de cobre, do que na liga de rênio. Então, na verdade, dizer que o potencial anticorrosivo, né, você estaria dizendo que ouro inibe a corrosão mais que cobre, mais que rênio, quando formando essa liga aí com titânio, o que não é verdade, porque a perda de massa é maior no caso da liga de ouro do que na liga de cobre, do que na liga de rênio. Então, está completamente errado. Alternativa E. O titânio puro é muito resistente ao ácido e a adição de outros metais não faz nenhuma diferença para a taxa de corrosão. Essa afirmativa está claramente errada, né? Porque como nós podemos ver, no caso do titânio puro, sobretudo na solução 10%, que você tem um número maior ali de dados, né? Aliás, perdão, mesmo na solução, né? 2% dá para comparar, quer dizer, mas enfim, para todos os casos, né? Na solução 10% e para a maior parte dos casos na solução 1%, a liga perde bem menos massa quando exposta ao ácido, portanto corrói-se bem menos, né, do que o titânio puro. Então dizer que a adição de outros metais não faz nenhuma diferença, né, para a taxa de corrosão não tem qualquer sentido. E a alternativa D, paládio, ródio, platina e rutênio, paládio, ródio, platina e rutênio apresentaram os melhores resultados como anticorrosivos, enquanto o cobre e ouro apresentaram os piores. Né? Lembrar, quanto maior a perda de massa da barra, mais ela está sendo corroída, né? E quanto menor a perda de massa, menos ela está sendo corroída. Então, cobre e ouro realmente, né? Você pega ali a solução 1%, né? Que tem dados para cobre e ouro, a 10% não tem. Cobre e ouro realmente, comparado com paládio, com ródio, com platina e com rutênio, né? Que ficaram todos com perda de massa aí menor do que 2, né? Comparado a cobre e ouro, né? Que apresentaram respectivamente 470 e 1050, realmente paládio, ródio, platina e rutênio apresentam os melhores resultados anticorrosivos, enquanto que cobre e ouro apresentam os piores. Realmente é verdade, né? Enquanto que ósmio e rênio ficaram aí, né, comparativamente, enfim, num ponto intermediário. Então essa afirmativa claramente está correta. Como só pode haver uma correta, é a D, com certeza, né? E com isso fica, né, superada, digamos assim, aquela coisa um pouco um tanto ambígua, né, que ficou ali na alternativa B, tá certo? Porque afinal tudo que é informado é que não foi possível medir, não se diz exatamente por qual razão. Então afirmar que foi porque a reação era muito lenta, né, não é algo que se possa propriamente inferir com segurança a partir dos dados da tabela. Mas em todo caso, como claramente a alternativa D está correta, tem que ser ela, e com isso superamos essa ambiguidade, tá certo? Muito obrigado então e até o próximo vídeo.